Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Lis da Memória, um programa produzido pelo Newslink TV. O Lis da Memória busca um resgate do conhecimento da vivência jornalística cearense, por meio das histórias de vida dos jornalistas convidados. É feito um comparativo entre as realidades vivenciadas e a fase atual da profissão e dos veículos de comunicação. Eu sou Eduardo Santos, aluno do 5º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Neste episódio, convidamos o jornalista, professor, escritor e orquidófilo Ítalo Gurgel. Ítalo nasceu em Caraúbas, Rio Grande do Norte, e veio para Fortaleza na adolescência, onde cursou a universidade, constituiu família e desenvolveu sua atividade profissional. Licenciado em Letras pela Universidade Federal do Ceará, Ítalo fez especialização na Universidade de Montpellier, na França, e estagiou no Centro de Formação de Jornalistas em Paris. É mestre em literatura brasileira e possui reconhecimento de saberes e competências. Atuou profissionalmente no jornal O Povo de 1964 a 1995, no qual foi vinculado à editoria nacional e internacional. Também atuou como articulista, editorialista e responsável pelo fechamento do jornal. Exerceu magistério na Casa de Cultura Francesa na Universidade Federal do Ceará. Na instituição, desempenhou funções na rádio universitária e ajudou a implementar a ouvidoria da UFC, se tornando o primeiro ouvidor da universidade. O autor de obras literárias, Ítalo Gurgel, é membro da Academia Cearense de Língua Portuguesa, que presidiu entre 2009 e 2012. É também membro da Associação Cearense de Imprensa e da Associação Brasileira de Bibliófilos, e foi presidente da Associação Cearense de Orquidófilos por 2 mandatos. Confira agora a entrevista feita por Clara Memória com o jornalista Ítalo Gurgel. Ítalo, seja bem-vindo ao Lis da Memória. É um imenso prazer contar com a sua presença. Olha, sou eu que agradeço. Estou muito feliz por estar aqui conversando com vocês, alunos de comunicação, né, para falar de jornalismo e de tudo mais que consta aí na sua pauta. Ítalo, você começou a atuar como jornalista em 1964, aos 16 anos. Como o seu caminho e dessa área se cruzaram, levando inclusive a estagiar no Centro de Formação de Jornalistas, lá em Paris? De fato, eu entrei muito precocemente na vida do jornalismo, né? Entrei com 16 anos no jornal O Povo. Deu-se o seguinte, houve uma ocasião em que o jornal precisava de um tradutor de espanhol. E eu estudava espanhol na Casa de Cultura Hispânica, né? E os professores da Casa de Cultura me indicaram para preencher essa vaga, né? Então fui para lá e fiz esse trabalho durante muito tempo e pronto, e daí fui saltando de uma posição para outra dentro da redação. Agora, sempre, desde o início até meu último dia, sempre ligado à editoria de assuntos nacionais e internacionais, né? Eu iniciei minha vida profissional no O Povo e me aposentei como jornalista no mesmo jornal. Interessante. E sobre essa questão de você ter estagiado lá em Paris? Sim, eu procurei, eu não tinha o curso de comunicação social, né? Quando entrei no jornal, foi mais ou menos na ocasião em que o curso da UFC estava sendo estruturado, mas quando de fato começou a funcionar, eu já era jornalista sindicalizado, né, já pertencia à ACI, né, Associação Cearense de Imprensa, já me sentia jornalista total, né? Então, na hora de optar por uma formatura, por um curso superior, eu fui fazer letras, né?
achando inclusive, desejando inclusive, que esse curso me servisse para aprimorar o meu texto, né, como jornalista, né. E foi assim, mas aí eu aproveitei todas as ocasiões que surgiram para me aprimorar como jornalista, né. Participei de congressos, de pequenos seminários, e quando surgiu essa oportunidade de fazer um curso em Paris, um curso de 3 meses no Centro de Formação de Jornalistas, eu me agarrei a essa possibilidade e deu certo, né? Eu já tinha uma conexão com a França na condição de professor de francês da Casa de Cultura Francesa, e essa aproximação com o francês me facilitou, né? E de fato fui e fiz um curso excelente, um curso de redação informatizada, né? Mas na verdade eu não cheguei a trabalhar nesse jornal em uma redação informatizada, né? Ainda o computador chegou pouco depois que eu saí. Entendi. Ao ter atuado no fechamento do jornal O Povo, você pôde acompanhar uma série de eventos que marcaram a história do século XX, desde, por exemplo, a Guerra do Vietnã, a ditadura militar, a redemocratização do Brasil, lá nos anos 1980, ao longo de mais de 30 anos atuando como jornalista. Quais eventos a nível local, nacional e internacional mais te marcaram? Boa pergunta. Na condição de editor nacional e internacional, passava pelas minhas mãos todo o noticiário relacionado a esses grandes eventos, né, que marcaram o século XX. Sem dúvida, pela tragédia que representou, pelo tempo que durou, o que mais me marcou foi a Guerra do Vietnã, né? Foi um evento que se propagou mundialmente através dos protestos, né? E tudo. E eu acompanhei cada capítulo dessa guerra, desde o primeiro bombardeio dos Estados Unidos até a fuga dos norte-americanos da cidade de Saigon, que era a capital do Vietnã do Sul. Ao longo da sua carreira, você trabalhou com diferentes tecnologias, incluindo o rádio, o telex, o fax. Atualmente, as ferramentas de inteligência artificial já estão sendo aplicadas nas redações. Como é que você percebe as mudanças na apuração ao longo do tempo e os seus impactos na forma de contar histórias? De fato, eu alcancei tempos heróicos na redação, em termos de recepção de noticiário nacional e internacional. Logo que eu cheguei ao O Povo, as notícias chegavam através do rádio em código Morse, né? Então tinha um telegrafista que ficava ouvindo o rádio, né? Os sinais de código Morse e transcrevendo, né, numa máquina datilográfica. Só que o sinal do rádio não era perfeito o tempo inteiro. Então, quando havia um chiado no rádio, né, interferências nas ondas do rádio, o telegrafista perdia palavras, né, e me entregava um texto cheio de claros, que eu
procurava preencher, dando sentido àquele texto, né, que chegava às minhas mãos. Era muito bizarro, mas essa tecnologia foi, eu diria que até rapidamente se transformando, né? Houve uma sucessão de novos equipamentos, como você citou, o fax, o telex, o teletipo, cada um mais aprimorado um pouquinho do que o precedente. E isso ampliou enormemente a captação de notícias, até porque a gente passou a receber textos mais longos, né, mais analíticos, e isso foi influenciando na qualidade da matéria, da informação que era entregue ao leitor. Como eu lhe disse, eu não alcancei a etapa da redação informatizada, né? Quando poderia ter posto em prática o que aprendi em Paris. Mas acompanho, é claro, a evolução de tudo isso e vejo com otimismo o desembarque da tecnologia, da inteligência artificial nas redações. Não temo isso, não. Eu vejo com bons olhos. Cada nova tecnologia é natural que inicialmente cause um impacto um tanto negativo, sei lá, levante suspeitas, né? Mas nós, jornalistas, temos uma capacidade muito grande de nos adaptarmos, né, a esse tipo de mudanças. Em breve, com certeza, estaremos dominando perfeitamente essa e as novas tecnologias que virão depois dessa, né? Porque somos treinados para isso. Ítalo, a partir dos anos 1990, quando você se aposentou, a internet passou a ser uma parte essencial da comunicação. Qual é a sua opinião acerca da regulamentação das redes sociais, por vezes vista por uma parcela da população como algo danoso, uma censura? Aí sim, aí me preocupa, né? Porque as redes sociais são utilizadas hoje enormemente por pessoas não qualificadas para transmitir notícias. E as pessoas estão transmitindo notícias o tempo todo. E com imensa irresponsabilidade. Daí as fake news, né? Daí as mentiras, os agravos, as ofensas, né? E isso representa um desafio muito grande para a comunicação social, mas também para as instâncias governamentais encarregadas de gerir essa circulação de informação, né? A internet é fantástica, mas precisa ser usada com sensibilidade, com responsabilidade. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos para o segundo bloco. Retornamos com o Lead da Memória. Neste episódio, contamos com a presença do jornalista Ítalo Gurgel. Neste segundo bloco, vamos falar sobre sua paixão pelas orquídeas, tudo bem? Nós já falamos sobre jornalismo, mas outra especialidade sua é o cultivo dessas flores. Como surgiu o seu interesse nesta área?
De fato, o cultivo de orquídeas é minha atividade de lazer preferida, né? Desde muito jovem eu fui atraído pelo encanto das orquídeas, né? Quando eu falo desde que eu era jovem, na verdade, quando jovem, fazendo trilhas na Serra de Maranguape, certa vez eu passei por uma casa onde havia um caramanchão com muitas orquídeas floridas, né? Eu fiquei encantado com aquela visão e aquilo nunca mais me saiu da mente, aquela imagem, né? Tempos depois, já casado, eu encontrei numa feira de flores aqui orquídeas à venda. Comprei um vaso e estava florido, muito bem. A flor murchou, como toda flor, murcha um dia, e eu praticamente esqueci aquele vaso, né? Mas jogava uma aguinha de vez em quando, e meses depois ele florou novamente. Aí, bom, aí foi quando se deu quando me pegou pelo coração, né? Era uma flor que nascia ali nas minhas mãos e eu me senti responsável por ela. E me apaixonei e quis comprar outro vaso. 2 achei pouco depois tinha 4, 5, 20, né? No auge da minha coleção eu tinha 800 vasos, né? 800 vasos de diferentes espécies, e foi isso. Hoje estou reduzindo o tamanho da minha coleção, até por questão de saúde e outros pequenos problemas, mas é uma atividade fantástica, é uma das atividades de lazer mais difundidas no mundo inteiro, né? Envolve homens, mulheres, crianças, velhos, né? A nossa Associação Cearense de Orquidófilos tem associados de todo tipo, donas de casa, médicos, né? Enfermeiras, tem até jornalista. E é isso. Nós temos uma frequência de uma reunião mensal, fazemos exposições esporadicamente, né? E tentamos sempre trazer mais pessoas para essa atividade tão envolvente. Ítalo, grandes autores são famosos por cultivarem não apenas o hábito da escrita, mas também outros passatempos. Machado de Assis, por exemplo, gostava de jogar xadrez. Hemingway era um amante da natureza. De que forma a orquidofilia já influenciou o seu fazer jornalístico e a sua literatura? As orquídeas nos acompanham todas as horas do dia. Eu estou trazendo do sítio onde eu cheguei a cultivar 800, estou trazendo muitas plantas para dentro do meu apartamento, né? E eu as tenho dentro de casa agora. E vez ou outra elas perfumam o apartamento inteiro. Quer dizer, não há como me desvencilhar delas, né? Elas estão sempre a meu lado. E me inspiram, sim, me inspiram. Me inspiraram no jornalismo, a mim como articulista, né? Escrevi incontáveis artigos defendendo o meio ambiente, né? Porque todo orquidófilo é um defensor do meio ambiente. E como escritor,
as orquídeas já me inspiraram diversos poemas. O meu livrinho de poemas, que é muito fininho, né? Não sou um poeta, sou mais da prosa, mas o meu livrinho de poemas traz pelo menos 3 poemas dedicados às orquídeas. Interessante. Eu soube que você já visitou o Jardim de Kew, na Inglaterra, que é uma instituição referência no estudo das orquídeas. Como é que foi a sua experiência? Olha, Kew é um deslumbramento para quem ama a natureza, de um modo geral, para quem ama as plantas, né? E para quem ama as orquídeas, né? Tem uma coleção fantástica, né? E é interessante saber que ali não somente expõem, mas também estudam, né? Classificam as plantas. Incontáveis, talvez centenas de orquídeas brasileiras foram classificadas, né? Receberam a sua denominação científica em Kew, né? E, aliás, hoje os jardins de Kew são dirigidos por um brasileiro, né? Quem dera isso persista, porque um brasileiro tem consciência da riqueza vegetal fantástica que tem em nosso país e, com certeza, tem condições de trazer aportes para a manutenção a sustentabilidade, né, dos nossos diversos ambientes. Aliás, existem orquídeas em todos os ambientes do planeta, né? Excetuando-se os desertos mais desérticos, né? E o Polo Norte, o Polo Sul, evidentemente, todos os demais ecossistemas possuem orquídeas de variados tamanhos, né? Algumas perfumadas, outras não, né? Algumas bonitas, outras não, né? Tem orquídeas belíssimas, perfumadas. Uma delas inspirou o Chanel número 5, né? E tem orquídeas que cheira a carne podre. Assim é a natureza, né? São 25 mil espécies de orquídea no mundo todo. Seguimos com mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com o terceiro e último bloco. Retornamos a conversar com o jornalista Ítalo Gurgel, nosso convidado do LID da Memória. Ítalo, neste último bloco vamos conversar sobre a sua trajetória enquanto escritor. Ítalo, como nasceu o seu interesse pela literatura e quais foram as suas motivações? Leituras, né? Minha grande motivação para caminhar na direção dos livros foi a leitura. Desde muito jovem, desde, eu diria, meus 12, 13 anos, eu já devorava romances inteiros, né? E não foi outro também o motivo pelo qual eu me encaminhei para o curso de letras, né? Foi o amor à literatura. Escrever realmente só comecei na idade adulta, né? Meu primeiro livro publicado, né, distribuído nas livrarias e tudo, foi a minha dissertação de mestrado sobre
Raquel de Queiroz, né? E a partir daí, a partir do meu trabalho na universidade, produzi alguns livros de memórias ligados à universidade, né? E, bom, depois que me aposentei, é que acelerei um pouco essa produção, né? Já publiquei um livro, na verdade, o meu diário da pandemia, né? Numa edição extremamente restrita, né? Para ficar somente dentro da família. Então, não foi para o grande público essa aí. Mas publiquei um livrinho de poemas, né? Eu e minha esposa estávamos ajudando na construção de uma capela na região onde está o nosso sítio, o nosso orquidário, né? Faltou dinheiro para a construção. Então eu reuni meus poemas, publiquei e vendi para os amigos, os parentes e quem encontrasse pela frente. E arrecadei um dinheirinho, né, que ajudou na construção da capela, que hoje está lá, funcionando perfeitamente, atendendo a toda a comunidade católica da região. E depois disso, escrevi esse romance histórico que vai ser lançado dentro em breve, né? Dona Quitéria, a Senhora de Caraúbas. O romance se baseia na vida de uma jovem cearense que saiu do Aracati com 17 anos para se casar com um coronel de 55 anos da minha cidade, Caraúbas, né? Essa jovem se transformou numa mulher muito forte, muito ativa, muito participante na vida da cidade, muito generosa, né? E ajudou sensivelmente a erguer a cidade, que na época era um vilarejo, né? Então eu tinha essa história na cabeça e passei 20 anos, né, maturando essa ideia. Nos 3 últimos anos foi que, de fato, eu me sentei, né, fui para o meu laptop e saiu Dona Quitéria, a Senhora de Caraúbas, né, um romance histórico, e eu chamaria assim porque ele reúne personagens reais, lado a lado com personagens, com cenários, né, com eventos fictícios, né, para dar um entorno a essa história, esse fio de história que é o da Quitéria. Um romance de 370 páginas, né? E vamos ver, esperar as críticas, de coração aberto para o que vier. Você já trabalhou com diferentes formatos, transitando entre reportagens, artigos, prosa e poesia. O que mais lhe atrai nessa diversidade de gêneros, de linguagens, de narrativas? Eu acho muito enriquecedor a gente enveredar por diferentes caminhos, né? Diferentes expressões literárias. É um desafio que eu acho que eu me adaptei a essa diversidade justamente em função da minha origem no jornalismo, né? No jornalismo você amanhece o dia com a pauta sobre floricultura, né? À tarde você tem uma pauta sobre
um orfanato, né? No dia seguinte, um tema totalmente diferente, né? Você viaja muito pelos temas e tem que ter maleabilidade, né? Apesar de haver as editorias, né, especializadas nesse e naquele assunto, ao longo de sua carreira, você faz de tudo no jornal, né? Eu fui editor nacional e internacional, eu reescrevi o noticiário, né, porque a gente não aproveitava o texto tal e qual ele chegava das agências internacionais, né? E fui articulista, fui editorialista, né? Como editorialista, eu falava como o jornal, né? Eu dava a opinião do jornal sobre determinado assunto. E como articulista, era Ítalo Gurgel quem falava, né? Então, houve ocasiões em que um artigo meu saiu ao lado de um editorial falando sobre o mesmo tema com opiniões diferentes. Né? Porque, na verdade, como editorialista, eu não era Ítalo, eu era Jornal O Povo. Eu fazia com toda tranquilidade esse exercício de me isolar, de partir e assumir uma outra característica, uma outra redação, até o estilo eu mudava, né? Quando era Ítalo, não, era Ítalo Gurgel, assinado embaixo, em cima. De que forma a sua vivência no jornalismo influenciou a escolha dos personagens e dos seus textos, digamos assim? Eu me senti muitas vezes, ao escrever Dona Quitéria, eu me senti muitas vezes como um jornalista. Bom, eu já tinha exercido o jornalismo quase pleno quando escrevi meu livro sobre a pandemia, né? Ali, com todas as letras, era o jornalista falando, né? Dona Quitéria não. Se tratava de uma ficção, de uma criação literária. Eu podia viajar. E até porque eu digo isso numa das primeiras páginas do livro. Isso aqui não é livro de história, não é biografia. É um romance, é literatura, é ficção, né? Basta dizer que tem diálogos. Se há um diálogo, é porque é ficção, né? Um diálogo travado entre pessoas do século XIX, como assim? Ninguém estava lá com um gravador, né? Então é ficção, é criação minha. E, bom, mas eu vi os acontecimentos, sem dúvida, numa visão de jornalista, procurando cobrir detalhes, né? E não há dúvida de que o jornalismo me influenciou também como romancista. Ítalo, e hoje? No que você está trabalhando e quais são os seus projetos para o futuro? Fiz uma pausa. O livro não foi lançado ainda. Eu falei, né, que mastiguei a ideia, maturei a ideia durante 20 anos. Né? Faz 20 anos que essa mulher me persegue, né? Ela agora, vou abrir a porta, ela vai embora, vai ganhar o mundo, tudo bem. Aí vou pensar assim no novo projeto, preferencialmente resgatando memória. É isso o que mais me atrai, né? Eu já comentei aqui rapidamente que minha mãe era fotógrafa profissional, né? Em meados
aliás, na primeira metade do século XX, né? Muito provavelmente foi a primeira fotógrafa profissional do Rio Grande do Norte. E eu tenho histórias fantásticas, algumas delas absurdas, né? Sobre o exercício da profissão da fotografia. E eu começo a pensar se isso não daria um novo romance. Ítalo, fique à vontade para convidar o público para o lançamento do seu novo livro, Dona Quitéria, a Senhora de Caraúbas. Com todo prazer. Dona Quitéria, a Senhora de Caraúbas, é um romance histórico e vai ser lançado no próximo dia 1º de setembro, às 19 horas, no Ideal Clube, né? Estão todos convidados. Vamos fazer uma bela festa dedicada à literatura, dedicada à memória. Espero vocês. Ítalo, muito obrigada pela sua participação aqui no Lides da Memória. Foi um momento muito agradável e de muito aprendizado. Você poderia mandar um recado para algum jovem escritor ou jornalista? Olha, não. Se você tem essa ideia em mente, não titubeie diante das primeiras dificuldades, né? Elas virão, não serão poucas, mas vale a pena seguir em frente e perseguir esse objetivo. Leia muito, né? Eu acho que a melhor forma de se preparar para a vida literária dá-se o seguinte: eu penso assim, a gente aprende a nadar nadando, a gente aprende a correr correndo, a gente aprende a escrever lendo, né? Então leia muito, leia os bons autores, né? Leia todos os gêneros literários e você fará a sua escolha e seguirá, se você acredita em você, você seguirá um belo caminho, sem dúvida. Mais uma vez, agradecemos a sua presença, Ítalo Gurgel. Olha, sou eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite para vir aqui, falar das minhas paixões, falar do meu livro. E todos vocês estão convidados para o lançamento, né, no dia 1º de setembro. O Lides da Memória, do Newslink TV, chega ao fim. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!